Muito boa noite, pessoal. Vocês que acompanham aqui Geração One, e hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um livro que eu li, e um livro de suspense, tá? Que você vai encontrar na plataforma wattpad.com. É uma plataforma gratuita com milhares de livros, e você que curte ler, que gosta de ler, você vai estar se deliciando, porque são milhares de títulos, autores, e quando você entra com o Facebook, você de imediato já escolhe teu livro, já vai lendo, e o que eu acho muito massa é que você tem uma interação imediata com o escritor que você está lendo. Então você vai lá, põe teu comentário, curte a página e ele vai lá te dar um feedback, beleza? E hoje eu vou estar trazendo para vocês um livro que eu adoro demais. É um livro de suspense de uma autora chamada Lázara Oliveira. Ela é de Goiás, é professora de história, ama artes, e o livro chama-se A Rosa do Assassino, tá? Então, ela já está na plataforma há 2 anos. Esse livro tem vários prêmios, você vai ver lá na capa. Ela também, dentro do livro, tem um hall de premiações, que está lá também no livro. E, pessoal, o livro é fantástico, tá? Como o Wattpad você pode fazer seus comentários, né, no livro, vocês vão ver que quando você começar a ler o livro, vocês vão ver que eu fiz vários comentários no decorrer do livro, e positivamente falando, o livro me deixou muito irado, tá? Porque a trama, ela é muito envolvente, fluida, e não tem como você não entrar na história, não tem como você desabafar em cima das personagens, você extravasar a sua ira, né, pelo que você está lendo, pelas atrocidades que acontecem. Então, em um determinado momento eu estava lendo o livro e teve uma pessoa que estava acompanhando os meus feeds de leitura, perguntou: Inácio, você tá bem? Eu disse: porra, cara, eu tô aqui irado aqui com o livro. Irado? Como assim? Não, porra, tá acontecendo umas situações aqui no livro e eu tô aqui muito irado, muito invocado com a história. Mas isso tudo de forma positiva, tá, pessoal? Então eu convido vocês a lerem A Rosa do Assassino. Vocês sabem que eu não dou spoiler, mas a história começa assim. Petúnia tá lá entediada, né? Porque não acontece nada de anormal na cidade dela. E aí ela deseja que em algum momento isso tudo mude. Dê uma, como é que eu posso dizer assim, aconteça alguma coisa que dê uma chacoalhada, né, na cidade. E aí ela vai à noite para um barzinho, aí tá lá bebendo, aí ela vai e vê lá um bonitão entrando no bar, e os dois flertam, e aí cria um clima, eles saem do bar, entram no beco, né, para dar uns amassos, e aí ela pisa num defunto que está com o crânio estourado. E aí, minha gente, tudo que era pacato numa cidade vira um verdadeiro dia das bruxas. É muito empolgante você ver a construção das personagens. E eu desafio a vocês, da mesma forma que eu fui desafiado, mas isso não é importante do livro, tá? Vocês vão entender por quê. É você descobrir quem é o assassino, tá? O assassino vai estar lá, vai existir. Eu não vou dar spoiler, não é nada sobrenatural, tá? O assassino, ele realmente existe, ele tem uma motivação mais do que plausível. Mas enfim, o que me pega no livro não é a questão só do plot de saber quem é o assassino, tá? Mas o livro, ele traz as situações das consequências. O que me fascina no livro é você ver o que as consequências em cima das pessoas podem trazer de ruim para outras. Então, eu acho que, para mim, tá? Mais aterrorizante
do que ler as mortes, vamos colocar assim, é saber como determinada ação criou aquela reação. Como as minhas atitudes hoje, referente a uma pessoa, pode fazer com que aquilo gere uma possibilidade de trauma, ou gere um trauma que vai corroer a minha vida e corroer a vida de outras pessoas. Tá? Então eu acredito que o mais profundo do livro, vamos colocar assim, é tudo o que acontece com as personagens do livro e tudo isso é que traz as consequências que as fazem agirem da forma como elas agem. Então isso para mim ainda é mais profundo, mais aterrorizante do que propriamente descobrir que é um assassino, tá? E são vários plots que vão acontecendo, e quando você vai se conectando com eles, que você vai se dizer assim, puta, não acredito. Não, velho, não pode. E aí você vai se angustiando de forma positiva, porque você passa a entender sobre a vida das personagens, tá? Então, muitas vezes, não que haja um paralelo com isso, mas vocês vão entender o que estou querendo falar. Quando você lê os livros de Stephen King, você sabe que muitas vezes existe uma questão sobrenatural em volta daquilo, tá? Mas você, ao ler os livros de Stephen King, você percebe que o sobrenatural, entre aspas, lógico, é infantil diante das ações do ser humano. Então, quando você lê It, a coisa, você vai ver que Pennywise, que é o palhaço, ele é fichinha para as personagens que estão lá e as maldades do ser humano, tá? Que são diárias, são constantes. Então, quando você passa a refletir isso, e agora falando sobre o livro A Rosa do Assassino, quando você começa a entender a vilania que é feita, as maldades que foram feitas, e que essas maldades e que essa vilania moldaram a mente assassina, é que é mais perturbadora. Isso em si, você poder perceber esse âmago da questão, é que te faz sofrer mais na leitura do que você ler propriamente sobre as mortes e sobre as pessoas que morrem. Então não deixem de ler. A Rosa do Assassino é um suspense fantástico, como eu já disse, vencedor de vários prêmios. Não estranhe se você, quando estiver lendo, ver um comentário lá meu, altamente irado positivamente com a situação, mas é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Mas outro livro, e um excelente livro de suspense, chamado A Rosa do Assassino, da autora @Las_Morcega, que é de Lázara Oliveira. Eu vou estar deixando o link da obra logo abaixo aí depois nos créditos, beleza? Então, beijo a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana a todos, pessoal. Valeu!